Mark Zuckerberg está construindo um bunker subterrâneo de 500 metros quadrados no Havaí. Custo: 270 milhões de dólares. Peter Thiel, cofundador do PayPal, tem um esconderijo na Nova Zelândia e um plano de fuga em jato particular. Elon Musk, ele quer colonizar Marte. Enquanto você se preocupa com as contas do mês, os homens mais ricos do planeta estão gastando fortunas se preparando para o apocalipse. E não estamos falando de teoria da conspiração. Estamos falando de bunkers reais sendo construídos agora, de propriedades secretas em ilhas remotas, de aviões privados prontos para decolar ao primeiro sinal de colapso. O mercado de bunkers de luxo deve atingir 36 bilhões de dólares até o final desta década. As vendas explodiram 700% desde 2016. A pergunta que não quer calar é: o que esses bilionários sabem que nós não sabemos? Hoje, você vai descobrir como os ultra-ricos estão se preparando para o fim do mundo. E por que eles acreditam que esse fim pode estar mais próximo do que imaginamos. Vamos começar com o projeto mais impressionante que veio a público nos últimos anos. Kauai, Havaí, uma das ilhas mais bonitas e isoladas do planeta. Ali, cercado por um muro de quase 2 metros de altura, Mark Zuckerberg está construindo algo que ele insiste não ser um bunker do juízo final. Mas é exatamente isso que parece ser. O projeto se chama Koolau Ranch. São 1.400 acres de terra privada. Quase o tamanho de 7 campos de futebol americano. Mas a parte realmente interessante está embaixo. Um abrigo subterrâneo de 500 metros quadrados. Completamente autossuficiente. Sistemas de ventilação. Abastecimento próprio de comida e água. Portas à prova de som, operadas por teclado. Saídas de emergência múltiplas. O investimento total, 270 milhões de dólares. E os detalhes são mantidos em absoluto segredo. Todos os trabalhadores do projeto assinaram acordos de confidencialidade rigorosos. Alguns foram instruídos a nunca falar sobre o que viram. Zuckerberg nunca confirmou publicamente que é um bunker apocalíptico, mas os planos vazados mostram sistemas de armazenamento de alimentos, bombas de água independentes e estruturas projetadas para resistir a desastres naturais extremos. Por que o CEO da Meta, dono de uma fortuna de 171 bilhões de dólares, gastaria tanto dinheiro em um abrigo subterrâneo no meio do Pacífico? A resposta oficial: privacidade. A resposta real: proteção. Mas Zuckerberg está longe de ser o único. Se você perguntar a um bilionário do Vale do Silício onde ele pretende estar quando o mundo entrar em colapso, a resposta será sempre a mesma: Nova Zelândia. Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, diz que dizer "estou comprando uma casa na Nova Zelândia" entre bilionários do Vale do Silício é como uma senha secreta. Todo mundo entende o que significa: seguro contra o apocalipse. Quando perguntado sobre quantos bilionários têm esse tipo de seguro, Hoffman respondeu: acho que mais de 50%. Mais da metade dos bilionários do Vale do Silício já tem algum tipo de plano de fuga. Mas por que a Nova Zelândia? Primeiro, isolamento geográfico. Fica a 4.000 quilômetros da Austrália. É um dos lugares mais remotos da Terra. Se uma pandemia, guerra nuclear ou colapso social acontecer no hemisfério norte, a Nova Zelândia estará longe o suficiente para escapar do pior. Segundo, não é alvo militar. O país não tem inimigos, não possui armas nucleares, ninguém tem motivo para atacá-lo em caso de guerra mundial. Terceiro, autossuficiência. A Nova Zelândia produz muito mais alimentos do que consome. Tem água limpa em abundância, energia renovável. É um país que poderia sobreviver isolado do resto do mundo. Peter Thiel, cofundador do PayPal, comprou uma propriedade de 193 hectares na cidade de Wanaka, com vista para montanhas cobertas de neve. Custou 13,8 milhões de dólares, equipada com um quarto seguro.
Till obteve cidadania neozelandesa depois de passar apenas 12 dias no país. O caso provocou escândalo. Acusações de que o passaporte estava à venda para os ultra-ricos. Sam Altman, CEO da OpenAI, tem um acordo com Till. Em caso de pandemia ou catástrofe, ele pode usar uma das propriedades de Till na Nova Zelândia como refúgio. Larry Page, cofundador do Google, também comprou terras lá. Durante a pandemia de Covid-19, ele se escondeu em ilhas particulares em Fiji e conseguiu visto de residência na Nova Zelândia, na categoria especial para investidores ricos. Julian Robertson, bilionário dono de fundo hedge, é dono de uma pousada com vista para o lago Wakatipu. James Cameron, diretor de Titanic, comprou uma mansão próxima ao lago Pounui. Nos últimos anos, 7 empresários do Vale do Silício compraram bunkers de 150 toneladas da empresa Rising S Company e os enterraram na Nova Zelândia. Cada bunker custa em média 2,7 milhões de euros, mas pode chegar a 7,3 milhões com características adicionais. Casas de banho de luxo, salas de jogos, campos de tiro, ginásios, cinemas e até camas cirúrgicas. E tem mais. Em jantares privados no Vale do Silício, executivos já discutiram abertamente seus planos de fuga. Um capitalista de risco descreveu seu esquema. Na garagem de sua casa em São Francisco, há uma moto com uma mochila de armas pendurada no guidão. A moto permitiria atravessar o trânsito até seu avião particular. As armas são para defesa contra invasões de zumbis que possam ameaçar sua fuga. Seu destino final, Nova Zelândia. Mas nem todos os bilionários querem fugir para a Nova Zelândia. Alguns preferem se enterrar onde já estão. E para eles surgiu uma indústria inteira. Gary Lynch, gerente-geral da Rising S Company no Texas, diz que as vendas de bunkers de luxo cresceram 700% entre 2015 e 2016. As vendas gerais cresceram 300% só após as eleições presidenciais no EUA. Toda vez que há uma crise global, as vendas explodem. Pandemia de Covid-19, explosão. Guerra na Ucrânia, explosão. Conflito entre Israel e Hamas, explosão. Ron Hubbard, da Atlas Survival Shelters, a maior fabricante de bunkers do mundo, tem uma lista de espera gigantesca. Seus abrigos variam de $20 mil a mais de $20 milhões. A confidencialidade é total. Os clientes são tratados como VIPs. Os registros contêm apenas o primeiro nome e o estado de residência. Os bunkers são construídos com aço americano resistente, projetados para resistir a desastres naturais, pandemias e, principalmente, guerra nuclear. Mas não são mais aqueles bunkers cinzentos e claustrofóbicos da Guerra Fria. São mansões subterrâneas de luxo. Robert Vicino, CEO da Vivos, empresa que constrói abrigos sofisticados no mundo inteiro, diz: o bunker do seu pai ou avô não era muito confortável. Eram cinza, eram de metal, como um navio ou alguma coisa militar. Os bunkers modernos são completamente diferentes. The Oppidum, na República Tcheca, é classificado como o maior abrigo para bilionários do mundo. As instalações foram construídas ao longo de 10 anos, começando em 1984, como projeto conjunto entre a antiga União Soviética e a Tchecoslováquia. Hoje, inclui uma propriedade acima do solo e um componente subterrâneo de 7.154 metros quadrados. Jardim subterrâneo, piscina, spa, cinema e adega. No Kansas, existe um complexo de alta tecnologia escondido por cerca de arame farpado e guardado 24 horas. Chama-se Survival Condo. Foi construído dentro de um antigo silo de mísseis nucleares. Apartamentos de andar completo custam $2,4 milhões. Meio andar custa 1,3 milhão. A empresa Safe está instalando mais de 1.000 bunkers de alto nível ao redor do mundo através do projeto Aerie, com preços que podem alcançar $2 milhões por um espaço de 185 metros quadrados. A Atlas Shelter planeja erguer mais de 300 unidades por ano.
E todos esses bunkers são projetados para serem totalmente autossuficientes. Filtração de ar nuclear, cultivo de alimentos, produção independente de energia. Você pode viver lá por anos sem precisar sair. O mercado de bunkers de luxo está projetado para atingir 36 bilhões de dólares até o final da década. Mas alguns bilionários têm uma estratégia diferente. Se a Terra vai entrar em colapso, por que não abandoná-la completamente? Elon Musk, o homem mais rico do mundo, tem um plano ambicioso: colonizar Marte. Através de sua empresa SpaceX, Musk pretende transportar 1 milhão de pessoas para o planeta vermelho em um futuro próximo. Segundo ele, em 2 décadas haverá milhões de pessoas vivendo no espaço. Musk vê a inteligência artificial como uma ameaça existencial e descreve a colonização de Marte como essencial para garantir a sobrevivência da humanidade. Ele não está sozinho. Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin, também aposta na habitação humana no espaço. Sua startup espacial é concorrente direta da SpaceX. No último domingo, a Blue Origin tentou lançar o foguete New Glenn, de 97,5 metros de altura. O objetivo é levar sondas para fazer pesquisas atmosféricas em Marte em parceria com a NASA. Enquanto outros bilionários constroem bunkers subterrâneos, Musk e Bezos querem literalmente deixar o planeta. Mas há outro motivo que está deixando os bilionários de tecnologia particularmente nervosos: a inteligência artificial. Muitos dos que estão construindo bunkers e planejando fugas não têm medo apenas de guerras nucleares ou pandemias. Eles têm medo da própria tecnologia que criaram. Eric Schmidt, ex-CEO do Google, Craig Mundie, ex-diretor de estratégia da Microsoft, e Henry Kissinger alertam que a IA pode se tornar um risco existencial. A preocupação é que a inteligência artificial alcance um patamar chamado AGI, Inteligência Artificial Geral, um ponto em que a IA se iguala ao cérebro humano e depois o supera. O problema? Máquinas autônomas que podem tomar decisões sozinhas, potencialmente se tornando uma ameaça para a humanidade. Eliezer Yudkowsky, especialista em IA, alertou que a humanidade pode ter apenas 5 anos até enfrentar consequências irreversíveis. Os próprios criadores da tecnologia estão com medo dela. A grande questão que permanece é: por que agora? Porque bilionários estão gastando fortunas se preparando para o apocalipse justamente neste momento da história. Alguns especialistas apontam para o relógio do apocalipse, criado em 1947 por cientistas atômicos. O relógio simboliza o quão perto a humanidade está de uma catástrofe global. Em 77 anos de existência, o relógio nunca esteve tão próximo da meia-noite quanto está agora. Atualmente, marca 90 segundos para a meia-noite, o nível mais crítico de risco para o fim da humanidade desde sua criação. Outros apontam para declarações estranhas de líderes mundiais. Em dezembro de 2024, o vice-primeiro-ministro britânico Oliver Dowden defendeu que os ingleses deveriam fazer estoques de rádios, lanternas, pilhas e kits de primeiros socorros, preparando-se para eventuais cortes de energia e interrupção das comunicações digitais. No mesmo mês, o comandante do exército holandês defendeu que os holandeses deveriam se preparar para conflitos. Robert Vicino, produtor de bunkers, disse ao jornal The Sun que os líderes das principais nações do mundo já sabem que o fim do mundo está próximo e estão secretamente se preparando, construindo bunkers para a elite política. Segundo Vicino, há nos Estados Unidos um complexo habitacional subterrâneo construído por baixo da cidade de Denver, ligado a Washington por trens de alta velocidade. Teoria da conspiração? Paranoia dos ultra-ricos? Talvez. Mas Douglas Rushkoff, autor do livro Survival of the Richest, conta uma história reveladora.
Ele foi convidado para uma conversa privada com 5 bilionários interessados em saber como controlar equipes de segurança em bunkers após o colapso do sistema. A preocupação deles, diz Rushkoff, não era impedir o apocalipse, era escapar dele, mesmo que isso significasse abandonar o resto da humanidade. Esses bilionários estariam mais focados em garantir sua sobrevivência individual do que em evitar catástrofes coletivas, explica Rushkoff. Eles não querem salvar o mundo. Eles querem se salvar do mundo. 28:30. Conclusão: 2 mundos, 2 destinos. Mark Zuckerberg tem um bunker de 270 milhões no Havaí. Peter Thiel tem uma propriedade secreta na Nova Zelândia. Elon Musk quer colonizar Marte. Centenas de bilionários têm bunkers enterrados em locais estratégicos do planeta. Enquanto isso, bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a água limpa, comida suficiente ou moradia digna. A preparação para o apocalipse se tornou um privilégio de luxo, uma mercadoria exclusiva para quem pode pagar milhões de dólares. E isso revela algo profundo sobre a mentalidade da elite global. Eles não acreditam que o sistema atual é sustentável. Eles sabem que crises virão. Guerras, pandemias, colapso climático, revoluções sociais, descontrole da inteligência artificial. Mas, em vez de investir em soluções coletivas, em políticas públicas, em mudanças estruturais que poderiam evitar o colapso, eles investem em bunkers individuais. É mais fácil construir um abrigo de 20 milhões de dólares do que construir um mundo melhor. A pergunta que fica é: se o apocalipse realmente chegar, de que adianta sobreviver sozinho? Quem vai plantar a comida? Quem vai manter os sistemas funcionando? Quem vai garantir que os seguranças dos bunkers não se voltem contra seus patrões quando o dinheiro perder o valor? O apocalipse que os bilionários temem pode não vir de uma guerra nuclear ou de uma pandemia. Pode vir exatamente dessa mentalidade. Cada um por si. Abandone a sociedade. Salve-se sozinho. E quando todos pensam assim, ninguém se salva. Os bilionários estão se preparando para o fim do mundo, mas talvez eles mesmos estejam criando o fim que tanto temem.